Glória a Deus. Esperar o pessoal se acomodar. Quero dizer para você que quanto maior, viu, pastor? Quanto maior for o nível da guerra, maior será a revelação de Deus para nós. Você pode ter certeza disso. Quanto mais o diabo apertar, mais Deus revela. Glória a Deus por isso, né? Que nós temos um Deus abençoador, um Deus que cuida de nós. E eu queria, nessa manhã, meditar com você em João, capítulo 4. Nós vamos começar do versículo 6 em diante. João, capítulo 4, versículo 6 em diante. Essa semana é uma semana de alegria, né? Uma semana, nós estamos abrindo a semana de festa. Sábado, eu vou estar com vocês aqui. No domingo, o pastor Elvis. Segunda-feira, o pastor... É na outra, né? Ah, não é nessa? É na outra. É que eu estou tão animado. E na segunda-feira, o pastor Cláudio Duarte. Né? Vocês já pegaram as pulseirinhas de vocês? Quem não pegou? Deixa eu ver. Não pegou? Pega lá, minha irmã. Corre lá depois do culto para pegar, porque está acabando. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra? Vocês estão animados? Então, isso. Quem fez esse ruhu bonito aí? É isso aí. Glória a Deus. Isso anima o pregador. Amém? Vamos lá. João capítulo 4 diz assim. Todo mundo conhece a mulher samaritana. Amém? Então vamos lá. Havia ali o poço de Jacó. Versículo 6, tá? 4, 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Queria que você fosse vendo a cena, amém? E cansado, sentou ali na beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia, sol quente. Isso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dei-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Glória a Deus. Irmãos, estou feliz hoje, agora sim. Agora é o Ministério Palavra e Vida, graças a Deus. Quem beber dessa água nunca terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Glória a Deus. Palavra maravilhosa de Deus, uma palavra rica, uma palavra cheia de conteúdo, cheia de revelação de Deus para nós. Se eu fazer só um comentário, prejudica a técnica se apagar esses... Porque não estava assim, não. Prejudica? Não estava desse jeito, está bem nos meus olhos. Bem nos meus olhos mesmo. Melhorou. Prejudica aí a transmissão? Tá. Porque cega mesmo. Eu uso óculos, né? E bate aqui, reflete, você não vê nada. Nem as pessoas, às vezes, dá para ver direito. Agora melhorou bastante. Glória a Deus.
Então vamos lá. Jesus chega até Samaria, e ele diz que era preciso chegar a Samaria. Eu não li, mas está lá escrito que era preciso chegar a Samaria. Aí eu queria, meu querido irmão e minha querida irmã, que você se desprendesse de qualquer julgamento, de qualquer pensamento, daquilo que você já aprendeu, né? Porque nós vamos acumulando informações, né? E nós passamos a acreditar naquilo que nós aprendemos. E é verdade, muita coisa que você aprendeu. Mas eu queria que você fosse comigo até esse poço e entendesse a situação dessa mulher samaritana. Por que será? Voltou o farol em cima de mim. Por que será? Se está prejudicando a transmissão, pode deixar. Amém? Por que será que Jesus disse que era preciso ir até essa mulher? Tem alguma coisa aí, você não concorda comigo? Tem alguma coisa, não é à toa. Mas, pastor Sérgio, essa mulher não era a flor que se cheirasse. Uma mulher que trocava de marido igual a gente troca de roupa. Então tem coisa aí que eu não sei, que eu quero que Jesus me revele. Que bom que você veio. Estão entendendo? Aí agora olha só. Olhando a situação, lendo, nós temos todo motivo, ou os motivos que ela nos deu, para invalidar o comportamento dela, sim ou não? Ela tinha vários maridos, essa mulher. E o que a gente faz é, na nossa vida, apontar os defeitos dos outros, sem entender o que vai lá dentro. Vou deixar você pensar um pouquinho nisso aí. A gente critica uma pessoa pelo rótulo que ela tem, incomoda a gente, mas a gente não para pensar o que levou aquela pessoa àquilo. E é isso que eu quero ver com você aqui hoje. Porque a gente cria julgamentos diante das pessoas, do comportamento delas, mas a gente não conhece a raiz da história, o porquê. Porque aquela mulher com vários maridos era cheia de dor e sofrimento. Ela não estava feliz com os maridos que ela teve, e nem com o que ela estava. Então, tem alguma revelação de Deus aí, porque essa mulher, se você prestar atenção no texto mesmo, você vai ver que ela está totalmente perdida. Troca de marido, troca de marido, troca de marido, troca de marido. Ela está querendo achar alguma coisa. Agora vamos para nós aqui. A gente olha uma pessoa que deve alguma coisa. Será que ela está feliz por ser devedora? Não, mas esse aí é um devedor, esse não paga ninguém. Mas será que ele está feliz com isso ou ele foi levado a isso? Não estou falando de todo mundo, estou pegando uma porção grande. A experiência que eu tenho de gabinete, ela não é feliz com aquilo que ela está vivendo, com as dívidas. Aí você vê uma pessoa que não consegue abraçar, beijar ninguém da família dela. Vai procurar a causa. Lá atrás tem um significado. Será que ela teve amor e carinho? Aí a gente julga para uma pessoa rude. Poxa, nem a mãe ele beija. Mas tem alguma coisa lá dentro que levou a isso? Sim ou não? Então eu queria que a gente analisasse a vida dela, porque essa aqui, no caso, especificamente, ela queria se achar nos outros. Ela queria uma resposta nas outras pessoas. E eu creio que vocês já estão se identificando com a palavra.
Tem gente que, por exemplo, se cobra muito. Ela não admite errar. E aí ela é uma pessoa dura com os outros e com ela mesma. E aí a gente coloca um rótulo nela, de uma pessoa inflexível, mas na verdade ela está se defendendo da fraqueza dela. Então eu queria pensar isso com você aqui, em cima dessa mulher. Ela não tinha uma capacidade espiritual ou intelectual para entender isso. Na verdade, o que ela precisava era dela mesma, uma segurança. Essa mulher era cheia de carência, que ninguém via, só Jesus viu. Então, se você está aqui hoje, comigo, aqui nesse culto, e você precisa de um equilíbrio emocional na sua vida, e hoje Jesus está falando bem nessa área, um equilíbrio das emoções. Na palavra de Deus, eu não sou psicólogo, amém? Eu não sou psicólogo. Pelo contrário, eu sou da área de matemática, eu sou economista. Mas é Deus que fala. E aí Deus me levou a essa reflexão de que essa mulher e muitos de nós aqui precisamos de cura nas nossas raízes. Porque não adianta você curar a consequência se você não curar a causa. Então vamos procurar hoje saber onde a nossa raiz está adoecida. Porque todo esse passado, irmãos, nossos e dela, vem à tona na nossa vida cotidiana. Você traz à tona. E eu me identifico muito aqui, porque eu tive uma vida muito difícil. Não por meus pais não terem me dado nada, não é nada disso. Mas eu trouxe marcas comigo, do passado, que a gente vai falar daqui a pouco, que me fizeram ficar com as raízes doentes. Síndrome do pânico, tinha uma razão. Ser um cobrador de mim mesmo, de tudo, um juiz de toga. Sabe o que é juiz de toga? Eu luto com isso até hoje. Que eu não admito que eu erre. E eu sei que muita gente aqui se identifica com isso. Por traumas do passado. O passado deixa marcas, deixa consequências. Então a proposta hoje, nessa palavra, é a gente resgatar uma vida plena em Cristo. Por isso ele estava no poço esperando ela. Porque ele via essa mulher completamente diferente do que todo mundo daquela cidade via. Sem ela abrir a boca. Isso me dá um conforto tremendo. Sem ela clamar por ele. Ele disse, é preciso ir lá. Sabe por quê? Porque ele conhece a sua vida. E isso aqui me alegra demais, demais. Demais mesmo. E a gente começa a descobrir, Jesus descobriu naquela mulher, que havia um vazio dentro dela. Será que tem um vazio dentro da gente? E aí uma pessoa, por exemplo, que é muito devedora, estou pegando um caso, mas cada uma delas aqui era suprir a necessidade da carência dela, que veio da infância, com certeza. Talvez você tenha aí, está se identificando com uma dificuldade sua, de não ser carinhoso, de se fechar para se proteger, de sabotar até o seu futuro com medo, se ele for bom, de perdê-lo, então você sabota. Você quer ver uma coisa? Chega uma notícia boa, problema de trauma do passado, excelente, você fica desconfiado. Quanto tempo isso vai durar? Está perdendo, a gente perde a essência disso. Quanto tempo vai durar isso? Aí o tempo passa,
você não desfrutou. Eu vivi isso demais. Vinham as coisas boas para mim e eu abortava aquilo. Não. Quantas vezes meu pai disse para mim assim, vai passear fora do país, na época meu pai tinha condição para isso. Não, porque eu tinha medo de passar mal na viagem e não ter socorro, não falar a língua deles. Entendi. Então eu queria tocar nisso aí com você. Pode ser? Vamos ficar curados? Vamos preencher esses vazios? Agora, tem gente que consegue se ressignificar. O que é se ressignificar? É se renovar, é tomar uma direção. Elas sabem sair do problema. Eu consegui sair do problema. Na palavra. Como muita gente aqui precisa, mas muito de um libertador. Quem é o libertador? Quem estava no poço? Ele está aqui também. Então, nós precisamos, muitas vezes, como eu precisei, de alguém autorizado e conhecedor das minhas raízes, e não do que acham ou pensam que eu sou, porque eu ajo dessa forma ou daquela outra forma. Isso é em tudo. Para pensar aí, em tipo de pessoas, tudo. Você pode ver, se ela é agressiva, na verdade, ela está querendo se justificar. Se ela te cobra muito, ela está vendo em você a vida dela. É verdade. Então ela te exige. Isso é incrível, como é que a nossa mente trabalha e como a gente precisa de Jesus para curar isso. Só que ela não sabia. Ela não sabia. Ela era uma mulher rejeitada, mal falada, desprezada, mal vista. Alguém poderia dizer assim, pastor, ela precisa ser punida. Trocou de marido um monte de vezes. Meu irmão, ela não precisava ser punida, ela já estava sendo punida pela vida. E eu tenho certeza que muita gente está me ouvindo aqui, está sendo punido pela vida, por amarguras, por traumas, por raízes doentes do passado. E Jesus está aqui para te curar. E pastor, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que até a minha saúde está envolvida nisso. Só está. Só está. A própria ciência fala isso. Raízes de amargura levam a pessoa a ter um câncer. Ou uma doença autoimune. É difícil. Por isso, nós temos que glorificar muito Jesus. Porque aquela mulher vinha com seu baldinho, sendo julgada, vazia. Por que meio-dia? Porque era o ambiente que ela criou, que era só dela, e não tinha ninguém. Eu vivi muito isso, eu não queria falar com ninguém. Eu me isolava das pessoas. E aí precisa de um tratamento. Amém? E não é errado fazer um tratamento paralelo à palavra de Deus. Tá certo? Para com esse negócio que a gente não precisa. Se Deus criou o psicólogo, psiquiatra, por que a gente não vai? Quem criou foi Deus. Aí tem umas ideias por aí, né, nas igrejas, né, que não pode. Não pode por quê? E glória a Deus pela vida deles. Amém? Então, meu irmão, Jesus está ali sentadinho, e quando ela chega a ele, até Jesus, Jesus olha para ela e enxerga, não essa pessoa que está aí agora, bonitinha, de banho tomado, arrumadinho, mas ele enxerga a raiz. E eu queria que você descansasse em Deus aí na sua cadeira agora, porque se Ele me deu essa palavra, porque Ele está te esquadrinhando. Ele está olhando o teu interior, a tua dor, e não o rótulo que você leva. De uma pessoa violenta, de uma pessoa agressiva, de uma pessoa até retraída, egoísta. Ele quer tratar a tua raiz. E aí ele vai jogar luz na dor daquela mulher, e você vai ver que ela passa a enxergar, ela tem os olhos espirituais abertos,
E ela mesmo diz, me dê dessa água para que eu nunca mais venha aqui buscar. Olha a dor dessa mulher. Talvez você esteja aqui dentro da igreja dizendo, Jesus, me dá uma palavra para que eu me liberte. Eu não aguento mais viver essa dor, esse sofrimento, essa angústia, essa solidão, essa carência, esses medos, essa dúvida. E é por isso que Jesus está aqui hoje. E aí, quando ela chega, o primeiro contato que ela tem com Jesus é visual. Ela olha Jesus e aí complica. Por que complica? Porque aquele ambiente era só dela. Ali era ela, os problemas dela, as angústias dela, o que ela tinha, um balde e um poço. Essa era a vida dela. Talvez você esteja vivendo assim, com poucas coisas, com muita dificuldade, querendo enxergar, querendo respirar, mas a vida te limita a um poço e um balde. E Deus quer revelar para você hoje isso, para que você saia desse incômodo, porque não adianta você pegar uma palavra de Deus, tentar se libertar se você não curar suas raízes. Precisa a tua alma ser curada. Então, quando ela chega naquele ambiente, irmãos, ali, tem um intruso para ela. Tem um intruso. Porque aquele é o ambiente de vida dela. Sozinha, com seus problemas, o poço e a água. Ali ela tem controle, domínio. Tem alguém se identificando? Pode levantar a mão também, família. Eu tenho controle nisso, eu não quero que ninguém entre nesse negócio. Porque eu já tenho anos de experiência, eu sei que vai me ferir, que vai tocar na minha ferida, eu não quero falar sobre isso. E ela agiu assim, você vai ver que ela age dessa forma. Ela não está acostumada com pessoas naquele ambiente dela. Ninguém entra, ninguém invade aquele ambiente. É um ambiente particular dela de sofrimento, de angústia, de dor. Então ela não quer ninguém ali, ela não quer falar nisso. Isso faz chorar. Dói, porque ninguém sabe, os maridos que ela teve, ninguém sabia dessa dor. Ela está procurando suprir um vazio, uma carência. Mas Deus sabe, mas Jesus sabe. Jesus sabe. Glória a Deus. O que ela queria ali era criar um ambiente de defesa. Ela olha Jesus e Jesus passa a ser um incômodo na vida dela. É porque a gente lê o texto direto e a gente não para examinar as escrituras. Porque, na verdade, ela queria pegar a água e ir para casa. E que ninguém entrasse nesse caminho. Porque a vida dela já era pesada demais. A dor era pesada demais. Então ela se fecha naquele mundo. Ela aprendeu a viver naquele ambiente sozinha. Eu vivi isso. Eu me fechei para a vida. Estou falando quando eu tinha pânico, amém, irmãos? Eu me fechei para a vida. Tive muitos problemas. Muitos. Mas eu encontrei um que estava sentado no poço. E que tinha a chave da minha prisão. E eu quero passar essa chave para você. Nessa conversa, em que essa mulher olha para Jesus e pensa, com certeza, o que esse homem, ainda judeu, está fazendo no meu ambiente, agora eu vou trazer para você, no meu quarto, no meu coração, na minha vida, aqui agora, nessa igreja. Eu vim para pegar o meu baldinho com água e ir para casa. Mas agora esse homem, que não sou eu, é Jesus, está querendo mexer na minha ferida. Então o que ela faz? Ela levanta uma barreira. Ela não quer falar com ele. Ela não quer se envolver com ele. Isso acontece com a gente dentro da igreja. A gente vem, senta, mas na verdade a gente não quer ser exposto. A gente não quer falar sobre isso. A gente não quer que as pessoas saibam. Por quê, pastor? Porque o cenário vai ser modificado.
E o inconsciente mostra isso. Vão mexer aonde eu tenho domínio. Jesus estava mexendo no lugar de domínio, de controle dela. Estava sentada à beira do lugar que ao meio-dia era só dela. Você já ficou no seu quarto chorando? Muitas vezes, irmã. Querendo morrer. Pedi a Deus, me leva. Eu fiz isso. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, eu estou aqui. Deus me resgatou, me deu água viva. Só que eu estou trazendo você a um raciocínio de uma caminhada, de um processo, que é o dessa mulher samaritana. Ela vem, olha para Jesus, Jesus é um incômodo, porque ele vai falar de coisas que ela não quer. Por exemplo, a pessoa não é casada, e aí vem alguém e diz que é preciso casar. Na mesma hora sobe o quê? Uma barreira. Quer ver? A pessoa está devendo o cabelo que vai nascer. Aí Jesus vem e diz assim: eu supro em glória as suas necessidades. Impossível. Isso é lorota. Isso é historinha da carochinha. Para eu ficar feliz e achar que isso tudo é verdade. A gente levanta uma barreira. E ela não era diferente da gente. Quando ela viu Jesus, ela falou: o que esse homem está fazendo aí para me incomodar? Vem falar o que para mim? Ele é judeu. Só que ela não sabia que Jesus estava ali no intuito de modificar a vida dela, como ele está aqui, querendo modificar a sua, e não de expô-la, e não de colocar público. Ele queria curá-la, só que ela não sabia. E modificar cenário da nossa vida é modificar a nossa própria vida, e é muito sério. Então você está acostumado numa vida de dívidas, de doenças, de problemas no seu casamento, aí chega Jesus e diz assim: eu vou consertar a tua vida. Não quero que você toque na minha ferida. Eu apenas quero que você me dê um baldinho d'água e pronto, porque o que eu tenho aqui de domínio é esse poço, esse lugar, e você está me incomodando. Como é que é isso, pastor? Troque miúdos para mim. Venha à igreja, participe, se envolva, faça. Não, está entrando no meu território, eu não vou dar dízimo, não vou ofertar, está entrando na minha vida pequenininha que eu tenho aqui, não quero que ninguém entre nela. Está invadindo, está entendendo? Está invadindo. Então, muitas vezes, a sua vida é alterada, você deve ter visto acontecer isso muitas vezes, e deve estar acontecendo agora com alguns aqui, pensando, o cenário tem que mudar, com a presença de Jesus. Porque onde Jesus está, o Espírito Santo está, tem que haver liberdade. E hoje você veio para ser curado, eu tenho certeza, não é jargão de pastor, é porque a palavra que Jesus me deu fala sobre isso. E aí, talvez você não esteja esperando que a sua vida mude hoje, como ela também não estava esperando, ela ia pegar a aguinha dela. E no meio dessa situação sem controle é que Jesus vai controlar a vida dela. No meio dessa sua situação sem controle, Jesus vai controlar por você. Mas é um confronto, é ou não é um confronto? É um confronto. E agora, vai invadir os meus sentimentos? Eu vou permitir isso? Aí é que está, porque Jesus está lá no poço para falar com ela, para curá-la. Jesus está aqui hoje para falar com você e para te curar, mas você vai deixar? Você vai falar com Ele? Você vai abrir o coração? Vai aceitar a proposta dEle? Esse que é o segredo. Esse é que é o grande segredo. E aí Jesus olha aquela mulher e Ele precisa fazer um contato com ela. E Ele não é o maior psicólogo de todos os tempos, né? O maior psiquiatra de todos os tempos. Ele olha e vê, não uma mulher vulgar, mas ele vê as raízes de sofrimento dela e dor. É diferente da gente. A gente julga, né? Ele não, ele vê as raízes dela, o sofrimento dela. E se você está nesse propósito aqui de sofrimento, de dor, de carência, né? Porque cada um tem um problema na origem, tem ou não tem? Uns sofrem bullying,
Isso é terrível. Eu sofri bullying por ser um bom aluno. Pode ser um casamento destruído, que pode ser a sua raiz de amargura. Um casamento não bem sucedido acabou com você. Uma briga em família que ficou uma sequela e não tem como consertar. Uma negociação mal feita que te levou à bancarrota, te levou a um prejuízo. Tudo isso são raízes que ficam. E a pessoa vai vivendo, se defendendo daquilo, violentas. Se protege. Na violência ela se protege. Porque ela é totalmente carente, vulnerável de alguma coisa. E eu vou dizer para você, só Jesus sabe o que é. Eu, quando devia muito dinheiro, você vai falar assim, pastor Sérgio, é uma incoerência. Mas quando sabe, irmão Armando, eu tinha uma dívida muito grande e que eu olhava, era totalmente impagável. Sabe o que eu fazia? A incoerência, comprava mais. Aí você fala, está doido, pastor? Não, para preencher o meu vazio. Quem entendeu? Preencher o meu vazio. Eu ia para o shopping com a minha esposa e gastava. Eu tinha cartão de crédito, meti o cartão. Para quê, pastor? Para eu ter dias de alegria com aquele produto. Vazio. Preencher alguma coisa que no passado ficou em aberto. Que só Jesus soube curar. Entende isso? Não sei se você está se identificando. Mas Jesus é cavaleiro. Jesus é incrível. Ele não chega cobrando como nós chegamos, né? E o seu marido? Não. Cadê o seu marido? Vai buscar o seu marido? Não. Ele precisa fazer uma conexão. Então o que ele faz? Ele pede a ela água. Me dá água. Aí, meu irmão, ela toma um susto. Porque ela é só cobrada. Você também é assim? Só cobram de você as coisas? Você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que pagar, você tem que dividir, você tem que fazer, você tem. Você não pode fazer isso o quê? Você tem que viver. E Jesus, quando pede a água a ela, ele está dizendo para ela, minha filha, você tem utilidade, você é importante para mim. E aquilo, nunca ninguém tinha dito aquilo para ela. Ela era usada. E porque ela queria ser usada? Não, porque ela que precisava de um pai, na verdade. Ela estava procurando um pai, alguém que cuidasse dela. Mas ela não sabia. E era julgada. Então aquilo é assustador para ela. Alguém pedindo água para ela, dizendo que ela é útil. Irmãos, eu estou falando para quem tem doença nas raízes, amém? Para quem está sentindo o que essa mulher está sentindo. O tempo todo ela era julgada, menosprezada, reprovada, exposta. Daqui a pouco vem alguém, né, num instante vem alguém e diz que ela é útil, que eu preciso de você, que você é muito importante. Opa, ele me vê diferente. Então tem possibilidade de eu ser diferente. Não é o que o mundo acha, mas é o que ele pensa de mim. E aí, as coisas começam a mudar, porque Jesus mexeu com ela naquele momento. O que ela não queria, está começando a acontecer. E Jesus está falando com uma samaritana, e ela diz, como defesa, como que um judeu fala com o samaritano? Olha a defesa. Pastor, e como é que é hoje? Você ouve, entra aqui e sai aqui. Quem é esse sujeito aí que está falando? Como ele mesmo diz, comedor de feijão com arroz, vai influenciar na minha vida? Mas é Jesus que está falando com você hoje, para responder os teus traumas. Então, quando ela diz, um judeu vai falar com uma samaritana, ela não estava levantando uma bandeira, dizendo, judeu lá, samaritana aqui. Não, ela estava criando uma fortaleza para separar Jesus dela, porque ela não quer ouvir aquilo. Se eu começar com você, conversar com você sobre dívidas que você tem, você não vai gostar.
Se eu falar do seu casamento, você não vai gostar. Você não quer falar disso. Por quê? Porque isso é uma raiz doente que precisa ser tratada. E Jesus quer trazer isso para fora. Não na frente dos outros, mas na frente dele. E ali começa. Ela repelir Jesus, ela não queria aquela conversa, ela está assustada, né? E tem gente na congregação que quando está assustado, com medo, vai repelir Jesus também. Você quer ver uma coisa incrível? Incrível. Houve uma novidade na igreja, como está ouvindo aqui agora. Jesus vai curar tuas raízes. Ela está mal, vou usar um termo, antigamente falava, feito pica-pau. E aí o que acontece? Ela não vem à igreja. Quem já viu isso aí? Todo mundo já viu. Ela não vem à igreja, por quê? Porque eu estou doente. Mas a igreja é um hospital. Ela não vem à igreja porque está devendo muito. Então ela não quer vir à igreja. Porque ela tem vergonha de alguma coisa que aconteceu. Então ela não vem à igreja. Vê se não levanta uma barreira. Vê se não levanta um obstáculo entre Jesus e a pessoa. E é exatamente o que está acontecendo. Diante de uma novidade, ela está repelindo o desconhecido. Porque nós lidamos bem com o que é conhecido, mas com aquilo que não é conhecido, nós temos dificuldade de trabalhar com isso, sim ou não? Então, a boa notícia para ela era um desconhecido, e ela estava perdendo o controle, porque começamos a perceber que nessa conversa, quem está ganhando o espaço, quem está ganhando o controle é Jesus. Aí ela começa a ficar confrontada com o problema. Eu tenho um problema, mas só eu sei. E como é que esse homem está começando a quebrar o meu coração, a quebrantar a minha vida, e eu vou me render a ele daqui a pouco. E eu queria que isso estivesse acontecendo com você que está sofrendo, que está passando por uma dificuldade muito grande. Há um conflito? Há. Grande. Nós não estamos acostumados a lidar com situações que nos tiram o controle. Vocês entenderam o que eu falei? Nós não estamos acostumados a lidar com situações que nos tiram o controle. Por quê, pastor? Porque é preciso entregar o controle da nossa vida para Ele. Porque muita gente fica satisfeita com um balde d'água, mas Jesus quer dar rios de água viva. E isso é novidade, né? E aí ela está perdendo o controle, né? Daquilo que ela tinha. E aí ela começa a querer fugir. Aí Jesus percebe isso. Ela está repelindo, né? E a gente percebe que ela está repelindo aquilo que ela precisava, sabe, pastor Wilson? E você sabe que precisa ser curado. Mas muitas vezes, alguns até aqui já estão fechando a porta. Eu não quero falar disso, eu não quero tocar nesse assunto, é daqui para frente. Mas é preciso cuidar das raízes doentes. Só, meu irmão, que toda essa rebeldia dela, entre aspas, essa vontade de levantar uma fortaleza diante de Jesus e de não vir mais aos cultos, de ficar longe da igreja para viver a dor, Jesus não desistiu. E Jesus não vai desistir de você. Ele não para o assunto, porque ela não vai abrir mão dela. Ele não vai abrir mão de você. E o que acontece nessa história toda? As pessoas dizem assim, com ele não adianta, é cabeça dura, rótulo. Com ela não adianta, está muito rodada, já fez, já aconteceu. Jesus olha, entende o comportamento dela, vê o que está acontecendo dentro do coraçãozinho dela, sabe que ela quer fugir, que ela tem medo, que isso é inconsciente, não é consciente, é inconsciente, mas como ele quer mudar a sua vida e mudar a vida dela, ele vai insistir. Todas as vezes que você vier, você vai ouvir. Ele quer insistir. Porque é muito fácil as pessoas abrirem mão de nós, mas ele não abre mão da nossa vida. De jeito nenhum. Então, meu irmão, pode ter certeza que você que está sentadinho, você que está ouvindo aí, ele conhece as suas emoções, os seus sentimentos. E ele não te julga pelo que você fez. Porque você pode ter certeza disso. Você pode estar assim, mas você não é assim. Entenderam isso? Você pode estar com um problema, mas você não é um problema. Então, ele vê nessa mulher potencial, e que ela pode ter uma vida abundante.
uma vida feliz, alegre, dar uma reviravolta, né? E Ele quer que nós venhamos a viver, pastor Wilson, uma nova versão. Você aceita? Mudar a versão. Mudar, virar, transformar, curar. E aí ele diz para ela e fala assim, de estratégia, irmãos. Jesus é muito inteligente, muita coisa, é a própria inteligência, né? Até o momento ele julgou, ele disse que falou sobre os maridos dela e tal. Ele vai conduzindo ela para o braço dele, para o amor dele, para o aconchego, pela paz. E aí, ele usa de uma estratégia que com mulher funciona muito, mas com homem também. Ele diz assim para ela, se tu soubesses, despertou curiosidade. Mulher, você fala para ela assim, não, depois eu te falo. Fala agora. Não, mas depois, amanhã não, é agora. Mas homem também é assim. Essa história ficou rotulada à sua mulher, homem também é assim. Fala o que é. Não, depois eu te falo. Não, eu quero saber também. É lógico, você falou para fulano, vai falar para mim. Aí ele usa dessa estratégia, se tu soubesses, e aí ela entra na dele. E quando ele fala isso, se tu soubesses que quem fala contigo poderia te dar aquilo que você quer, mas você não quer dizer que quer. Até eu vi uma pessoa dando um exemplo disso aqui, algum tempo atrás, que eu achei muito interessante. Uma briga entre marido e mulher. Aí o marido quis apaziguar a situação. Falou, minha filha, fica calma, olha aqui, tem um dinheiro aqui para você ir para o shopping. Eu não quero dinheiro nenhum! Aí ele falou, tá bem, deixa o dinheiro aí. Ela diz que não quer. Você pode estar dizendo aí, pastor, está entrando muito dentro de mim, estou ficando muito exposto. Mas, na verdade, você quer a cura. Você quer se livrar desse baldinho. Você quer vida, né? E aí ela começa a pensar que ele não é só um judeu. Tem coisa além desse judeu. E eu quero que você comece a pensar que tem coisa a mais além desse altar aqui, do que um pastor. Tem alguém falando comigo. Tem alguém tocando na minha vida. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Ele veio para te salvar, para te dar vida, para perdoar os teus pecados, os teus erros. E aí, meu irmão, minha irmã, quando ela olha para ele, ele diz, se você soubesse, e ela pensa, mas ele é só um judeu, quase que eu posso ver Jesus falando, você sabe muito pouco de mim. E eu vou dizer para você, a gente sabe muito pouco de Jesus. Muito pouco. Ela olhava para ele como um judeu. Como é que você olha para Jesus? Alguém que pode te dar dinheiro para que você saia desse problema? Não vai adiantar. Você vai voltar para ele. Precisa curar a tua raiz. Porque é uma árvore que tem raiz podre, doente, vai dar frutos doentes. Então não adianta colher os frutos, porque vão nascer frutos doentes novamente. Você precisa de libertação. Então, eu acho que ele estava olhando e dizendo, você sabe muito pouco, a moça. E eu vou dizer para nós aqui, nós sabemos muito pouco de Jesus. Muito pouco. Né? Tem gente que diz que sente Jesus, sabe? Mas não é sentir, é viver. Você ora, você busca, você se consagra. Então você tem Jesus como um judeu. Porque quem vive Jesus 24 horas, em toda a vida dele. Então que fique de alerta aí para você, né? Ela veio buscar um balde. Jesus disse para ela, eu vou te dar rios de água viva. Você não sabe o que eu vou te dar. Eu posso te dar o que você nunca imaginou. Mas ela vira para ele e fala assim, mas como? Se o poço é fundo e o senhor não tem balde. Aí você vê como ela via Jesus realmente como um judeu, porque ela limita Jesus a um balde e um poço. Será que você não está limitando Jesus na sua vida financeira, na sua saúde, no seu casamento, sei lá onde, no seu trabalho? Jesus como um poço
em um balde? E esquece da revelação de quem Ele é? Por isso você está sofrendo. Indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Apanhar água. Para satisfazer a sede daquele dia. Talvez você tenha entrado aqui hoje para satisfazer a sua sede de hoje. De um sonho que você não consegue realizar. E fica insistindo, e fica insistindo, e fica insistindo, e fica insistindo. Mas precisa curar suas raízes primeiro. Orgulho, vaidade, necessidade. Quando ele vem antes disso tudo. E aí ele está propondo a ela. E aí ela olha aquela situação e vê dificuldade, porque ela está vendo um homem, não tem balde. Como é que ele vai pegar? Só que Jesus, meu irmão, Ele não ensina o caminho do processo. Cabe a nós acreditar. Se Ele diz que tem alguma coisa para te dar hoje nova, vida, como? A gente faz isso. Como se eu estou doente? Como se eu estou com a vida arruinada? Como se acabou tudo na minha vida? Só que você está comparando Jesus a um poço e um balde. Ele é muito mais do que isso. Então cabe a você acreditar. Ela estava invalidando Jesus, comparando Jesus a um balde. Por quê? Porque ela aprendeu a vida toda que para viver, ela precisava pegar água, naquele baldinho, naquele calor. Está chato, irmão? Está teórico demais? Então, o poço era a coisa mais importante para ela. Aquela vida de angústia era mais importante para ela, porque ela se acostumou a viver assim. E tem muita gente acostumada a viver na dívida. Muita gente acostumada a viver com a doença, com os seus problemas, com o seu mundinho pequeno, que ninguém entra. Né? Nada muda. Todo dia a mesma coisa. Ela ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Não muda nada. Então, meu irmão, eu vou repetir, a chave está no poço. Está em quem criou o poço, quem criou as águas. Então, ele faz um confronto, não um conflito, mas um confronto. Ela diz, olha, se é tão importante esse poço para você, tão importante, por que ele não mudou a sua vida até agora? Isso mostra que você precisa de uma água viva, de uma transformação, de uma busca diferente, Então, ele está convidando a ela a refletir. Vale a pena acreditar no poço e na água, no pouquinho que eu tenho, ou eu me lançar sobre essa proposta dele, e me envolver, e confiar, e não ser mais rotulada, e não ser mais desprezada, mas ter o valor que ele me dá, que é o mais importante. Aí há esse confronto, porque ela dava mais importância ao poço do que a ele até então. Sim ou não? Só que, irmão, irmã, ela se rende a ele. E ela diz para ele, então, ó, me dá dessa água. Me dá dessa água. Eu me rendo, eu analisei a minha vida, você acertou em cheio, você mexeu na minha ferida. Me dá dessa água. Só que não é tão fácil assim, tem um processo. Porque Jesus não é mágico. E aí ele fala, onde está o teu marido? Agora ele entra. Quando ela se rende, ele fala, agora eu vou curar você. Agora você se abriu. Agora abriu a janela, como dizem, né? Então agora eu vou entrar. Onde está o seu marido? Ele vai certinho no problema dela. Onde está a sua vida financeira abençoada? Com sobras. Onde está a sua saúde? Onde está seu casamento? Aí ela toma um susto. Aí ela perde o controle total para ele. Perdeu o controle. Quem dominou agora? Ele. Ela congela. Jesus toca na ferida. Era a única coisa que ela não dominava, os maridos. Então ela perde agora espaço para ele, abre o coração, porque a única coisa que ela dominava era o balde e o poço. Agora ela perdeu o controle. Agora quem domina é Jesus. Aceita essa proposta? Aceita? Aí, meu irmão, quem dominava a vida dela eram os relacionamentos. Para nós aqui hoje, talvez para alguns relacionamentos, para alguns doença, uma vida financeira difícil, sabe, Ravinho?
Cada um tem sua ferida. E ela fica congelada com aquilo, né? Com seus medos, suas inseguranças. Ela fala, ele acertou em cheio. Porque, na verdade, eu não tenho um marido. Eu tenho vazio. Eu tenho uma carência. Aí ela me dá dessa água, para que eu nunca mais volte a ser o que eu era. E eu quero dizer para você que a água foi dada para você. Tem um versículo em Jó 14, diz assim, eu vou ler para você. Suas raízes, Jó 14, 8. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Ainda que você seja um tronco envelhecido, ao cheiro, à presença do Espírito Santo, a presença da palavra de Deus transforma a sua vida de forma que você nunca mais será prisioneiro ou prisioneira dessa situação. Glória a Deus. Ela vai à cidade, se expõe para todo mundo, porque agora ela não está preocupada com o rótulo, ela prega a palavra e traz muita gente para o poço, para ouvir, porque agora ela é liberta. Agora ela não é mais exposta à vergonha, agora ela tem alguém que conhece ela por dentro e por fora, que a ama, que valoriza, que quer de pé. E aí, nunca mais será o passado dela levantado, mas os frutos que ela vai dar dali para frente. Então, se a sua vida estava como dessa mulher, sofredora, angustiada, arrie essa guarda. Não deixe de estar na presença de Deus. Rasgue o seu coração para Ele. Porque tudo isso que eu falei aqui, Ele conhece em você. Ele sabe as suas necessidades, Ele sabe as suas fraquezas, seus pontos fracos. Então é melhor você rasgar o coração diante dele e dizer, eu sou isso mesmo, não é? Ele vai dizer, não, você tem muita utilidade para mim. Você é importante para mim. Me dá esse balde, que eu te dou água viva. Entrega agora, nós vamos orar, esse balde cheio de peso, de angústia, de mágoa, de dor, de depressão, de acusação, de tudo que não presta. Uma água seca. Uma água seca por uma água viva. Ele diz, se você fizer essa troca, fontes de água viva vão brotar de dentro de você. Fica aí o convite para você. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Glória a Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, sempre no Teu nome, Jesus, nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, colocando diante de Ti as nossas dificuldades, o nosso vazio. Senhor, nos ajude, nos preenche com a água viva do Teu altar. Esse vazio que eu tento, fala com Ele, que eu tento preencher, fazendo coisas que eu não quero fazer, buscando a saída, mas eu não encontrava. Mas agora, Jesus, eu rasgo meu coração, entrego a Ti toda a minha vida, para que o Senhor cure as minhas raízes, para que o Senhor cure o meu interior, a minha alma. Fala com Ele, cura, Jesus, mas você tem que deixar, você não pode levantar barreiras, você tem que deixar Ele trabalhar agora. É a proposta que Ele te faz. O que levou você, esse tempo todo, ficar insistindo com esse balde, nesse poço? O que você ganhou? É melhor você buscar a mim. Você que é de um lado para o outro, buscando respostas, buscando saídas, buscando soluções e cada vez mais sofrimento, dor e angústia. Buscando hobbies, buscando coisas que você até acha que gosta, para preencher a sua vida, o seu vazio. Ele se apresenta a ti como um pai, como alguém que vai suprir tuas necessidades em glória, alguém que vai te dar a condição de erguer a cabeça e ser feliz, Você é importante. Adore a Ele agora. Adore, não é louvar não, é adorar Jesus.
Adorar, contemplar a sua majestade, num trono de glória, de louvor, grato a Ele por hoje Ele ter falado a tua alma, e não dado a você prosperidade, cura, libertação, não só isso, mas falou, limpou a tua alma. Glorifique, adore, 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 adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pela cura, pela libertação, pelo carinho, pelo amor que Ele tem por você. Jesus, Jesus, Jesus. Te louvo, Jesus. Vamos adorar? Adore, mas só adore, não peça nada não. Ele já te esquadrinhou, já falou contigo. É só adore, você já está limpo. Você já está limpo. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você já está limpo, não precisa corrigir nada não, Ele já corrigiu.